A paz do Senhor, hoje dia 16 de janeiro de 2024. E hoje, como eu tô aqui numa sala diferente, né? Vão testar esse Wi-Fi aí, né? Ver se não vai falhar, mas eu creio que não, né? Tô acostumada a fazer lá na minha outra sala, mas como estão trabalhando na parte de cima e fazendo bastante barulho, daí hoje eu vim pra cá, né? Aproveitei também que aqui tem um arzinho bom. De repente vai sair um barulho aí, mas acredito que todos vão conseguir me ouvir. E o tema, né, que eu coloquei aí hoje é o que não te contaram a respeito do dízimo, né? Dízimo, todos nós sabemos que é a 10ª parte, né? O que não te contaram a respeito do dízimo, a 10ª parte. E na verdade eu vou usar aqui, vou tentar resumir e falar os tópicos principais a respeito disso, porque senão sairia uma live, né? Além que as minhas lives já são compridas, se eu fosse falar tudo o que diz respeito a isso, ficaria muito grande. Mas eu vou, né, falar sobre os pontos principais. Os tópicos principais que tanto eu quanto vocês precisam saber a respeito disso. Porque nós vimos muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas, né, que são contra, e tem outras que são a favor, né? E eu peço até mesmo para essas pessoas que são contra e que forem me assistir, que não tirem conclusões precipitadas sem olhar até o final. Assim como também esses que são a favor, né, não deixarem de assistir, tá? Não tirarem conclusões precipitadas e olharem até o final. Então, olha só, hoje, né, no grupo que nós temos da leitura da palavra, nós estávamos lendo uma parte que falava sobre isso. E quando eu falei esse verso, ficou martelando muito forte o meu coração. E a parte que nós falávamos, como nós estamos lendo, estudando as escrituras na ordem cronológica, né? Nós lemos uns capítulos de Gênesis e depois paramos para dar sequência no livro de Jó. Aí, como concluímos ontem o livro de Jó, hoje nós demos sequência, né, em Gênesis. E bateu nessa parte aqui um dos capítulos que nós lemos hoje, que diz assim: após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E aqui diz assim: então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Então essa é a primeira vez que a gente ouve falar em relação ao dízimo, né? E vale lembrar também que nessa época, na verdade, nem os levitas ainda existiam, porque eram descendentes, né? Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó que foi pai, né, daquelas 12 tribos ali, dentre eles os levitas, da quais também sairiam os sacerdotes. E chama-nos atenção também em relação ao Melquisedeque, né? E inclusive eu estava meditando sobre isso, que Jesus foi dito, né, que era da ordem de Melquisedeque, mas isso não tem nada a ver com coisas que às vezes as pessoas pensam, né, que é misticismo, alguma seita, alguma ordem, crendice. Não, nada disso. Até mesmo quando eu estava refletindo sobre isso, eu entendi um pouquinho mais, né, sobre o que quer dizer que Jesus foi da ordem de Melquisedeque. Porque aqui, né, como eu falei, vale lembrar que os levitas ainda não eram nascidos, e aqui nos diz
que esse já era um sacerdote, né, do Senhor Altíssimo, do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele surgiu, para onde ele foi, só sabe que ele passou pelas escrituras, né? E Abrão viu nele. Eu creio assim, gente, falar rapidamente, né, que eu creio que, né, Abrão já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Melquisedeque, ou então quando ele viu Melquisedeque, ele sentiu, né, porque quando uma pessoa tá com o Espírito Santo, ela consegue, né, ter comunhão, ver em outra pessoa que realmente aquela pessoa também está por Deus ali, exercendo aquela determinada função. Então, independente, né, se Abrão já tinha ouvido falar de Melquisedeque, o que me chamou a atenção é que ele sentiu, né, e deu para Melquisedeque, né, o dízimo de tudo. E até mesmo esse tudo, eu creio que foi daquilo que, após a guerra, aquela que ele venceu, até mesmo para tomar seu sobrinho Ló, que tinha ido para os lados lá de Sodoma e enfrentou essas batalhas e foi levado como escravo. Então, Abrão, né, pegou também esses espólios de guerra, as coisas que estavam ali, não só as pessoas, né, mas trouxe consigo e, né, após ele deu o dízimo de tudo. Então, eu creio também que tinha partes disso ali que Abrão deu para Melquisedeque. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, que quando a gente leu, que eu li esses versos hoje pela manhã, e eu até inclusive mandei áudios no grupo falando sobre isso, né? Sobre a primeira vez que fala, né? Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. E isso também veio em minha memória que há poucos dias, né? Alguém nos falou sobre isso, que às vezes as pessoas diziam assim, ó, porque o dízimo era só para os levitas, era só para os judeus, isso aí não tem nada a ver conosco, né? As pessoas que são contra o dízimo, geralmente elas alegam isso, né? Que não era para nós e tal, que isso aí era lá para os levitas, que a ordem era para eles, né? Só que, porém, eu ouvi exatamente essa pessoa em questão que estava nos ensinando a respeito de algumas partes das escrituras, e ele usou esse termo, né, que na verdade não tinha nada a ver, porque já desde o princípio já se falava em dízimo, e citou esse verso que é onde dizia pela primeira vez que alguém tinha dado, né, devolvido o dízimo. Né? Então a gente vê que realmente Abrão, naquela época ainda não tinha mudado o seu nome, ele se chamava Abrão, então ele entregou o dízimo de tudo àquele sacerdote do Deus Altíssimo por nome de Melquisedeque. E quando eu fiquei refletindo sobre isso, né, veio a minha lembrança que como a gente aprende errado as coisas realmente, né? Por isso que muitas vezes, por nós aprendermos errado, é que a gente não consegue colocar em prática da maneira certa. E eu vejo também que às vezes não é nossa culpa. Então, por isso que também, né, em partes não é nossa culpa, mas em outra parte também é. Eu creio que vocês vão me entender porque, né, no momento que eu sentar só para ouvir alguém, eu estou sujeito a isso, a ouvir de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada. Mas, né, eu não vou ter culpa, né, de eu estar ouvindo errado. Mas, por outro lado, eu vou ter culpa se eu não procurar, eu não me aprofundar nas escrituras e saber essa verdade. Porque, né, como eu falei, muitas vezes as pessoas deixam de praticar as coisas certas porque aprenderam errado. E ao invés de buscar para não seguirem mais no erro, as pessoas, né, tendem a cruzar os braços, se afastar das igrejas, né, e ficar pregando até muitas vezes contra ou a favor de coisas que elas não estão sabendo nem como é que foi colocado, para quem foi colocado, o que foi dito, o que é para nós e o que não é. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes nas igrejas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Doe a quem doer, a verdade está aí, que é para nós falarmos essas verdades, né? Então, olha só, nas igrejas, o que mais a gente se ouve é eles usando esse verso aqui que eu vou ler para vocês, ok? Que diz assim, ó:
Esse verso se encontra em Malaquias. E é o que geralmente as igrejas dizem, né? Geralmente, né, os líderes religiosos, as pessoas que estão pregando, elas transmitem aos membros esse verso que diz assim, ó, né? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Em partes, esse verso não está errado, esse verso está certo, está na palavra, está. Mas olha o perigo de nós não ensinarmos as palavras do capítulo na totalidade. E olha também o erro das pessoas que estão sentadas escutando, de ficarem só naqueles versos, não irem se aprofundar realmente nas escrituras para ver o contexto geral de que está dizendo aquilo ali. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, vamos voltar para o capítulo no livro de Números, tá? Como eu disse para vocês, eu não quero me aprofundar em tudo aqui, porque senão ficaria uma live muito extensa. Mas aqui no livro de Números, nós podemos entender muitas coisas, que geralmente, né, como eu disse para os irmãos, inclusive eu errei muito. Eu errei, né, por não procurar aprender a palavra do Senhor, de ficar só querendo ouvir, mas eu mesmo não ir procurar saber se realmente aquilo que estavam me falando era correto. E eu muito errei por conta disso. Então, no livro de Números, cada vez que às vezes eu chegava até esse capítulo, esse livro, na verdade, eu parava, porque eu não entendia muita coisa. E quando a gente não entende, que, né, a gente não quer seguir. E eu muitas vezes parei nesse livro. Mas agora eu vejo o quão, né, todos os livros que aqui estão realmente foram inspirados pelo Senhor, para que nós possamos aprender as coisas. E aqui, mais precisamente, no capítulo 18, gente, mais uma vez eu digo para vocês, por favor, leiam também, né, essa minha Bíblia aqui que eu estou lendo para vocês é King James atualizada, ok? King James atualizada. Eu sempre indico essa, King James atualizada, e essa aqui, que é a Bíblia judaica. São as traduções que mais se aproximam, tá? Da tradução original. Então, olha só, não deixem também de olharem os subtítulos, porque essa minha tradução aqui, né, King James, ela tem subtítulos que eu até sublinhei ali, não sei se dá para vocês ver, de cor de rosa. Elas têm o subtítulo, e esses subtítulos, eles também querem nos dizer algo. Por isso que eu acho muito importante essas traduções que trazem esses subtítulos. Então, nesse capítulo de Números, né, capítulo 18, fala sobre a obra dos sacerdotes e levitas. E ali fala sobre as obras dos sacerdotes e levitas. E depois tem outro subtítulo que diz ofertas aos levitas e sacerdotes. Depois outro subtítulo que diz a parte dos levitas. E agora um outro subtítulo que diz os dízimos e os levitas. Tá? Então, para vocês entenderem bem, eu vou ler a parte dos levitas, ok? Que se encontra em Números capítulo 18, né, do verso 20 em diante, que diz assim: disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Vou parar um pouquinho aqui só para explicar para vocês que no caso, né, tem umas partes da Bíblia que quando já tinha as 12 tribos e que Deus prometeu, na verdade, a Abraão, né, terras aonde o pé dele pisasse, aonde os olhos dele estavam olhando, e Deus mandou ele olhar para um lado, olhar para um outro, que tudo ele daria aos descendentes de Abraão. E essas 12 tribos, né, eram descendentes de Abraão. Então, quando eles, né, tomaram posse novamente dessas terras,
foi dado a cada uma dessas 12 tribos uma porção, né? Só não foi dada aos levitas. Então, por isso que, né, o Senhor disse a Arão: tu não terás herança nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separaram para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel, né? Repetindo aqui, gente, por conta disso que os levitas foram separados para o Senhor, para trabalhar, né, na tenda de encontro, eles iam se envolver nisso e não iam nem ter tempo de cuidar de terras como os demais. Só que, porém, as demais tribos que receberam a terra por herança, conforme prometido a Abraão, aos descendentes de Abraão, né? O que eles iam fazer naquela época, né? Eles cultivavam, eles plantavam, eles criavam gado e tal. E para isso todos nós soubemos, não precisa nem usar muito a cachola aqui, que a gente vai saber que exige tempo. Exige-se tempo. Coisa que os levitas não iam ter, porque eles iam trabalhar na tenda do encontro. Eles também, que quando, né, eles iriam de um lugar para outro, quem levaria essas coisas eram os levitas, eram sempre eles que levavam, né? Então, gente, eles não iam ter esse tempo. Eles iam se dedicar somente ao Senhor. Então, por isso, aquelas demais tribos sempre pegavam a 10ª parte de tudo que eles possuíam e traziam aos levitas, porque era disso que eles iam viver. Só que, porém, gente, olha só, diz aqui, os dízimos e os levitas, prestem atenção. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança na parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Quer dizer, quando os levitas, que eram encarregados, né, da tenda, né, da consagração da tenda, eles e os sacerdotes, né, eles só trabalhariam com aquilo, e quando esses demais trariam o dízimo, eles teriam que separar, né, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno de chão batido e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. Quando eles recebessem o dízimo, né, a parte das outras 11 tribos para ele, para a tribo de Levi, para os levitas, eles tinham que tirar o dízimo dos dízimos. Era a primeira coisa que eles deveriam fazer, era tirar o dízimo dos dízimos e separar para o Senhor. Até mesmo porque, né, naquela época eles faziam esses rituais de purificação, consagração, então eles tinham que tirar, né, vamos dizer aqui,
carneiro, cabrito, boi, tudo aquilo que, né, fosse da parte do Senhor, eles primeiro tinham que retirar e entregar aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que faziam esses sacrifícios, eram eles que tinham a incumbência de entrar no templo e fazer essa expiação pelo pecado do povo. Então era obrigação, um dever, né, dos levitas fazerem isso. Primeiramente separar, porque isso dependia da vida deles. Então, ao receber o dízimo das demais tribos, eles tinham que separar o dízimo dos dízimos que era para o Senhor, era sagrado, porque era para expiação do pecado deles. E olha só, seguindo assim, diz assim: assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé. Do melhor de todas as ofertas, retirareis a parte sagrada. Vou repetir aqui, gente, mais uma vez, para não haver dúvidas em relação a isso, tá? Para aquelas 12 tribos, né, foi separado a tribo de Levi, que esses iam ser, né, consagrados a Deus ali para manusearem o tabernáculo, para darem andamento nos cultos, para os ritos religiosos. Ia ser eles que iam ser incumbidos disso. E os sacerdotes, que também eram da tribo de Levi, eles eram encarregados de fazer os sacrifícios, tá? Sacerdotes encarregados dos sacrifícios e os demais levitas pelo andamento do culto, de tudo que envolveria o sacrifício ali. Então, quando eles recebessem a parte que os demais ganharam e eles não, que eles recebessem essa 10ª parte de todas aquelas 12 tribos, primeiramente eles tinham que separar para o Senhor. Então, o melhor, né, tudo aquilo que fosse de melhor, eles tinham que separar para o Senhor. Era tudo do melhor, era para o Senhor, ok? Aí aqui diz assim, vou repetir até essa parte: de todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé. Do melhor de todas as ofertas, retirareis a parte sagrada. Né? Era o melhor cabrito, o melhor bezerro, o melhor boi, o melhor, tudo que vocês puderem imaginar, o melhor trigo, né? Tudo que aquele povo viesse trazer para os levitas, o melhor tinha que ser separado para Deus, tá? Tu lhes ordenarás, quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e vossa família, e o vosso salário pelo vosso serviço da tenda é o vosso salário pelo vosso serviço da tenda de encontro. Então, as demais coisas que restassem, os levitas poderiam usufruir daquilo, comer em qualquer lugar, ok? Não seria errado eles participar daquilo, contanto que primeiramente eles separassem o dízimo dos dízimos, o melhor de tudo aquilo, para o Senhor. Depois as demais coisas eles podiam usufruir, ok? Então isso mais ou menos dá né? Eu acredito que vocês vão clarear um pouco a ideia de vocês do que vem a seguir. Porque o que aconteceu depois, na verdade, com esse povo? E por que lá em Malaquias, né, Deus levantou esse homem para dar uns peteleco no povo de Israel e nos sacerdotes? Porque vale lembrar, gente, que às vezes, né, as pessoas que estão ali pregando, as pessoas que estão liderando, elas só dão os peteleco nos que estão sentados ouvindo, mas elas não têm aquilo como para elas também, uma correção para elas também, elas não têm. E isso é que está errado. Eles devem falar a verdade para o povo, eles devem esclarecer para o povo. E olha só o que aconteceu, gente. Deus deu ordens precisas a Moisés, para depois, né, aquele povo tudo cumprir. Era para cumprir. Só que, infelizmente, né, não é só na nossa atualidade.
também lá naquela época já haviam as pessoas que não cumpriam a palavra do Senhor na totalidade. Não cumpriam, tá? Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer ao contrário. As melhores partes eram para eles, primeiro era para eles e depois o resto que sobrava era do Senhor. Era exatamente isso, em outras palavras aqui que eu estou dizendo para uma melhor compreensão para vocês, era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes, os levitas, ao invés de fazerem a coisa certa, eles estavam se corrompendo. Exemplo disso, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, do sacerdote Eli e os seus filhos. O que acontecia, né? O sacerdote na época era Eli, que fazia vista grossa para aquilo que os seus filhos estavam fazendo. Seus filhos Ofni e Finéias também diz que eles eram sacerdotes do Senhor. E o que como, né, sacerdotes, como, né, descendentes da tribo de Levi, o que eles estavam fazendo? Todos nós conhecemos esse relato. Eles estavam se apropriando, enquanto ainda às vezes, né, o sacerdote estava lá, as pessoas estavam lá, né, separando a gordura para Deus, fazendo aqueles rituais como deveria ser feito ao Senhor. Esses dois sacerdotes, Ófines e Finéias, eles estavam lá colocando garfo e tirando as melhores partes para eles, sendo que eles sabiam, estava ali decretado, o Senhor tinha ordenado de tudo aquilo que eles recebessem, primeiro, o melhor do melhores, eles tinham que tirar o dízimo dos dízimos que eles recebiam para o Senhor, e o melhor das coisas era para o Senhor, só que porém eles não fizeram isso. Alguns deles, ou muitos deles, né, que às vezes não estão todos os relatos aqui, porque né, a gente sabe que houve bastante sacerdotes aí, então olha só, eles se corromperam e estavam invertendo as ordens das coisas. Os sacerdotes, muitas vezes, como Eli, fazendo vista grossa para o que os filhos estavam fazendo, porque geralmente eram os filhos que ficavam depois no lugar dos pais, assim como Arão também, e os seus filhos depois dele. Assim, né, foi com Eli. Mas eu vou citar esse exemplo de Eli porque é um dos mais conhecidos e eu tenho certeza que vocês vão compreender um pouquinho mais. Então, esses levitas, esses sacerdotes, inverteram as ordens das coisas. E aí estava comendo, pegando o melhor para eles, usufruindo. E não era nem questão até dos sacrifícios em si, mas também a prostituição que eles estavam fazendo. As orgias, as banalidades que eles estavam fazendo. E muitas das vezes ali mesmo, né, na porta do templo, que muitas mulheres às vezes iam ali, né, para ofertar, e diz que eles pegavam, né, as mulheres e tinham relações sexuais com elas. Então olha a que nível, a que estado chegou os sacerdotes, os levitas, que eram alguém separado para cuidar, né, dos sacrifícios e dos ritos religiosos. E o que eles fizeram? Né? Se corromperam e inverteram as ordens das coisas. E isso foi se perpetuando, gente. Não aconteceu só com Eli e seus filhos, isso já vem acontecendo com outros e veio acontecendo, porque infelizmente coisas boas ninguém copia, né? Mas coisas ruins, infelizmente, são os que mais as pessoas copiam. E Deus, em determinada época, em determinadas épocas, determinados locais, ele levantava homens para confrontar isso tudo. E não foi diferente com Malaquias, ok? Então, Malaquias foi um profeta que Deus levantou. E olha só, nessa minha tradução, no livro de Malaquias, já começa com o subtítulo que diz assim: o amor leal de Deus por Israel. Porque quando Deus tem um amor pelo povo, é certo que ele vai corrigir se eles estão errados. É certo que Deus vai dar aqueles peteleco, né, vamos falar assim, no povo, por amor ao povo. Não é porque ele é mau, não é porque ele é autoritário, não. É porque ele ama o seu povo. Então aqui fala o amor leal de Deus por Israel, tá? Mas eu vou pular essa parte e vou à parte que mais nos interessa, que tem em Malaquias 2 também um subtítulo. E é esse subtítulo que nós temos que prestar atenção, porque diz assim, ó: Deus adverte e pune os sacerdotes, tá? Essa palavra está aqui, não fui eu que inventei, ok? Está aqui.
né? Vocês vão enxergar ao contrário, mas Deus adverte e pune os sacerdotes. E o que Deus faz, né? Olha só. E depois tem outros subtítulos que diz assim: a infidelidade e o divórcio, porque já estava acontecendo isso até no meio daquele povo, que Deus, né, deu ordens em relação a essas coisas. Depois fala assim, ó, o tempo do fim está chegando, e tem outro subtítulo que diz proclamação da vinda do Senhor. E é nessa parte que eu vou me deter mais, tá? Sem, né, que vocês esqueçam que quando começou Deus adverte e pune os sacerdotes. Isso não está sendo falado só para o povo de Israel. Deus levantou Malaquias não foi só para repreender o povo de Israel, não, foi também os sacerdotes, os líderes, os cabeças, porque eram eles que estavam ali, né, com esse intuito, com essa autoridade de exercer sobre o povo e de ser exemplos para o povo, coisas que eles não estavam sendo mais. Por isso que eu citei esse exemplo aí de Eli e seus filhos Ofni e Finéis, que ordem que foi dada para eles, né, receberem o dízimo e separar o dízimo do dízimo para o Senhor, o melhor para o Senhor, eles estavam fazendo ao contrário, e isso afetou gerações inteiras, isso se alastrou por gerações inteiras, ok? Então, quando Deus levantou esse homem, foi para punir, foi para advertir sacerdotes que ainda estavam fazendo esse tipo de coisa. E no capítulo 3, diz assim, né, na sequência, ele segue dizendo: eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas. Eu vou repetir mais uma vez. Deus adverte e pune os sacerdotes. Pune aquela tribo de levitas que estavam fazendo ao contrário. E ele, né, aqui proclamou através de Malaquias, né, sobre o nosso Senhor Jesus. Olha, eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para seu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Porque os levitas não estavam mais cumprindo as ordens que foi lhes dada, ok? Estavam invertendo as ordens das coisas, pegando o melhor do dízimo para eles e entregando para Deus o pior. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quanto exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos exércitos. E aqui tem outro subtítulo que diz: parem de roubar o que é de Deus. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos.
Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltar para mim, e eu me tornarei para vós, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Eu vou ler essa última parte para haver uma maior compreensão de vocês, ok? Olha só. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. O que isso quer dizer, gente? Olha só. Quando Deus usou Malaquias para proferir essas palavras, Deus estava dizendo àqueles sacerdotes, àqueles levitas, que eles estavam roubando ao Senhor os dízimos, estavam trocando as ordens das coisas. E por conta disso, o povo, os israelitas, estavam vendo e não estavam se agradando daquilo. Porque ninguém é trouxa, ninguém é bobo, as pessoas viam. Tinha pessoas que às vezes não estavam nem aí para o que Ófines e Finéias faziam lá no templo, não davam bola, mas tinha outros que olhavam. E o que eles faziam? Eles ficavam indignados e acabavam não dando mais os dízimos, porque eles ficavam revoltados contra isso. Então, por isso que Deus falou que não só a nação estava embaixo de maldição, mas por conta dos sacerdotes e os levitas, o povo inteiro estava sob maldição. Porque por conta dos roubos que os sacerdotes, os levitas faziam do dízimo, o povo roubava a Deus também, porque deixavam de dar, porque viam as coisas erradas. Eu creio para vocês que são espirituais e que hoje estão assistindo essa live, vão entender completamente o que está sendo transmitido aqui para vocês. Porque na verdade o povo, muitas vezes os membros das denominações religiosas não dão e acabam roubando a Deus, porque eles veem coisas erradas que os sacerdotes e os levitas, os que estão lá na frente, que deveriam dar bom exemplo, estão roubando o dízimo do Senhor. E essa palavra aqui, eu vou repetir, é Deus advertindo e punindo os sacerdotes. Por quê? É muito interessante, nós analisarmos que às vezes as pessoas dizem assim, Ah, olha só, Adão tinha autoridade sobre, Eva, tanto que Deus, quando eles pecaram, ele perguntou onde é que estava Adão, onde é que você está, e perguntou o que é que você fez. Que Deus não perguntou para Eva, por mais que ele já soubesse, quem tinha desenrolado tudo aquilo, mas ele perguntou para Adão, porque era Adão que tinha a responsabilidade, era Adão que tinha o compromisso, era Adão, para ele que foi entregue certas coisas, e não para Eva, era ele que tinha que ficar vigiando. Então, eles pegam isso, dizendo que lindo, que legal, Legal, é maravilhoso, mas não se esqueça também que a mesma autoridade, o mesmo compromisso que Deus deu, Deus colocou na mão de Adão, assim ele fez com sacerdotes e levitas. E não é do povo que ele vai chegar e primeiramente vai cobrar, vai ser das pessoas que estão de cabeça, se estão fazendo as coisas certas ou não. Então, cuidado com isso, gente, muito cuidado. Porque não adianta daí só subirem nos púlpitos e pregarem dizendo que os membros estão roubando do Senhor, porque na verdade se eles estão roubando é porque vocês começaram primeiro e não fizeram as coisas certas. Porque no momento que fizessem as coisas certas, o povo daria com prazer e alegria. Com prazer e alegria, porque eles veriam as coisas sendo feitas. E tem ordem. Se vocês lerem todo o livro de Malaquias, vocês vão ter uma profunda compreensão ainda mais disso que eu estou dizendo para vocês. Não se detenham só com versos isolados que dizem para vocês. Procurem saber o que realmente está nas escrituras, ok? É errado dar o dízimo? Não, não é errado, é só lá no tempo dos levitas? Não, não é só. Até mesmo porque nosso Jesus disse, e eu quero ler aqui para vocês, o que diz em Mateus capítulo 23.
Não fui eu que falei, né? Não fui eu que inventei. Está aqui, está escrito. Jesus disse. Porque é interessante, gente. Que triste isso. Mas essas coisas desde o começo se repetem, as histórias se repetem. Então, por isso que eu acho assim, fundamental, essencial nós lermos as Escrituras Sagradas para não repetir os mesmos erros, porque as histórias se repetem. Mas se nós prestarmos atenção nessas histórias, nós não vamos cometer erros que eles cometiam. E aqui não era diferente quando Jesus falava aos doutores da lei, fariseus, e chamava eles de hipócritas. Porque, né, esse capítulo começa dizendo assim, ó: Jesus pregou a multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Quer dizer, muitas das vezes se intitulam que são algo que não são, que tem sacerdócio, mas não tem, que são levitas, mas não são. Se assentam na cadeira de Moisés. E ele segue dizendo: fazei e obedecei, portanto, tudo a quanto eles vos dizem. Porque muitas vezes eles pregam a verdade, eles falam a verdade a respeito, né, do Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente ouve realmente a palavra do Senhor, só que diz assim, ó: contudo não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Voltando ao sacerdote Eli e seus filhos, eles ensinavam a coisa certa, eles falavam, mas porém eles praticavam ao contrário daquilo que eles falavam, ao contrário daquilo que eles sabiam que era ordens para eles cumprir. Eles só falavam para o povo fazer, mas eles não faziam. E aqui segue dizendo, né: contudo não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observado pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Vou abrir uma janelinha aqui para dizer que por isso que muitas vezes a irmã Marta chama todos de irmão, ok? Porque eu estou apenas seguindo o que diz nas Escrituras, independente se é bispo, se é pastor, se é doutor, se é isso, se é aquilo, eu chamo de irmão, irmã, ok? Porque a palavra nos ensina, né? A ninguém chamais, né? Não tratais de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sedes irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus continua falando: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmo não entrais, nem tampouco deixais entrar o que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar ensinais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, no entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Parar um pouquinho aqui só para, né, explicar para vocês que Jesus está, né, que como Deus advertindo e punindo aqueles que se julgavam os maiorais, porque eles não faziam o que era correto realmente. Eles se exaltavam, né? Estufavam o peito, gostavam de serem reconhecidos, né? Sentados nos melhores lugares nas sinagogas,
né, reconhecidos pelo povo, mas o que eles faziam? Devoravam a casa das viúvas e, para disfarçar, ensinavam longas orações. O que era para eles fazer, né, como líderes religiosos, como pessoas ali que se diziam doutores da lei, eles estavam sendo hipócritas, tá? Então ele tornou a dizer: ai de vós, guias cegos, e chamou eles de guias cegos, porque em sinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isto não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Né? Resumindo, eles davam mais valor ao ouro, ao dinheiro, do que a palavra de uma pessoa. Olha só, tolos e cegos, pois o que é mais importante, ou o ouro ou o santuário que santifica o ouro. Eles colocavam o ouro, né, os bens materiais, acima das coisas do Senhor, acima da espiritualidade. E mais dizeis: se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao juramento. Gente, mais uma vez eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu já falei isso em outras lives e torno a dizer que como é triste, sabe, quando a gente ouve nas igrejas, nas denominações por onde a gente vai, mundo afora, né, às vezes as pessoas orar somente pelos ofertantes e dizimistas. Gente, eu acho isso cúmulo. Eu acho cúmulo, porque todas as pessoas merecem orações, merecem que nós intercedamos por elas, por mais que elas não estejam dando dízimo, por mais que elas não estejam ofertando, elas merecem que nós oramos por elas, até mesmo para que Deus venha dar entendimento a elas, que elas consigam compreender o Evangelho de Cristo e viver ele na totalidade, para assim serem abençoados como os demais são. Não vocês só orarem por dizimistas e ofertantes. Eu acho cúmulo isso, gente. Cada vez que eu ouço isso nas igrejas, me arrebenta por dentro, me arrebenta, porque eu me coloco no lugar daquele que gostaria de ofertar e não pode, que gostaria de dizimar, mas não pode. Isso me arrebenta por dentro, porque a pessoa com certeza sai daquele culto entristecida, porque a pessoa vai pensar: poxa, mas eu não mereço essa oração? Eu não mereço que Deus abra as comportas do céu para mim, para que depois eu venha cumprir a palavra na totalidade? Será que eu não mereço isso? Então pensem antes de fazer as coisas e fazer exatamente como esses, né, doutores, mestres da lei, que Jesus estava chamando de hipócrita, porque eles davam mais valor para ouro, para oferta, do que as coisas santas do Senhor, para realmente o altar do Senhor. Porque não adianta a gente dar só o dízimo, como muitos casos eu tenho visto, e o que a gente não vê, Deus revela, de pessoas que dão o dízimo. Para quê? Por trocas de, né, lugar, espaço no altar, para pregarem, para cantarem, para exercer algum outro ministério, aí eles dão o dízimo. Eu acho isso um absurdo, porque às vezes são pessoas que não estão capacitadas para exercer tal cargo e tal função. Só que, porém, é um toma lá da cá, que aí por isso que os demais povos, assim como os israelitas, perceberam essas coisas e começaram a não contribuir mais, não dar ofertas e nem dízimos. Então por isso que Deus falou para aquele povo, que não só a nação estava dentro, mas por conta dos pecados que os sacerdotes e os levitas cometiam, aí faziam que a nação inteira estivesse embaixo de maldição. Por isso, olha só, voltando aqui, vamos parar um pouquinho aqui de Mateus e vamos voltar para Malaquias, que aonde eu parei, que diz, né? Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação inteira toda está roubando, né? A nação inteira estava roubando, porquanto os sacerdotes e os levitas estavam roubando. Eram eles que começaram tudo isso. Então, olha só: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Gente, eu acho lindo isso, eu não sei vocês, mas eu acho tão lindo, porque Deus está dizendo aqui, né? Ô sacerdote, ô levitas, fazem as coisas certas,
Vocês trouxeram maldição para o povo, porque através de vocês o povo viu todas essas coisas e estão me roubando também. Então todos vocês estão embaixo de maldição. Por isso que a terra de vocês está seca, por isso que as coisas não dá, por isso que, né, está essa escassez. Aí os sacerdotes têm que ficar cutucando as demais tribos para poder dar alguma coisa. Mas Deus estava alertando eles ali, né? Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me disso, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrireis as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Então, se as pessoas fizessem as coisas corretas, né, os líderes religiosos, né, tanto daquela época quanto agora nossa, se fizerem as coisas como o Senhor mandou que fosse feito, né, que tirar uma parte do Senhor, ajudando as viúvas, os órfãos, os necessitados, né, as pessoas mais necessitadas da casa do Senhor, desse alimento, mantimento, fizesse realmente as coisas certas, não precisaria pedir, não precisaria cutucar ninguém, não precisaria barganhar as coisas com ninguém, não precisaria ficar implorando ou ameaçando as pessoas, como muitas vezes fazem nas igrejas, ameaçam. Se você não der o dízimo, o senhor vai ter que pegar, hein? O senhor vai ter que pegar, tu vai ver que tu vai perder tudo. Eu já ouvi isso, eu já ouvi, de dizer, tu vai perder tudo, vocês vão perder tudo. Gente, a pessoa não vai perder a menos que a pessoa deixar de trabalhar, a pessoa fizer coisa errada. Mas vão abrir uma janela aqui para dizer que foi um dos castigos que Deus lá impôs a Adão, lá no princípio, no jardim. O que ele disse? Né? Do suor do teu rosto, né, comerás o teu pão. Então, quer dizer, se Deus deu, né, uma ordem como um castigo para o homem, como que agora ele vai retirar tudo isso do homem? Ele não vai retirar. É por isso, muitas vezes, que até mesmo o ímpio prospera, porque ele está trabalhando. Né? Então Deus não vai tirar isso dele. Agora, cuidado com as interpretações aí, cuidado com a maneira que vocês ouvem e recebem um evangelho aí que está corrompendo as pessoas, desestruturando as pessoas e impedindo que as pessoas se acheguem a Cristo. Porque Jesus falou também para aqueles escribas, aqueles doutores, fariseus, mestres da lei, e chamou eles de hipócritas, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles não pregavam o evangelho, não viviam o evangelho como deveria ser feito. Às vezes falavam, mas eles não praticavam. Então, praticamente, eles estavam na porta do céu, eles, né, impedindo a passagem de quem realmente queria passar. Então, cuidado, gente, cuidado. Nós precisamos analisar essas coisas, ok? Do modo geral, não é só da boca de quem está querendo aí, né, usurpar, fazer que nem Ófines e Finéias e pegar as melhores das coisas para eles e depois dar o que resta para o Senhor. Cuidado, ok? E aqui segue dizendo em Malaquias, né? Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos exércitos. Então, quer dizer, gente, olha só, voltando aqui para as demais tribos, né? As tribos, as 11 tribos receberam terras por herança. Então, ali eles cultivavam, ali eles criavam gado, gato, galinha, ovelha, tudo que é tipo de animal que existia na época, né? Uns iam para um lado, outros iam para o outro, um ia para um ramo, outra para outro, mas cada um tinha criações ou plantações. Só que, porém, quando eles traziam, né, a 10ª parte dessas coisas aos levitas, e os levitas, ao invés de separar o dízimo dos dízimos e primeiro, o melhor dos melhores, dar para os sacerdotes, né, fazerem os sacrifícios, os rituais, oferecerem a Deus as melhores gorduras, as coisas, né, eles não faziam. Eles estavam pegando o melhor para eles. Aí o povo, as tribos, começou a não dar. Só que elas começou, né, a ficar embaixo de maldição. Todos
Foram todos que ficavam embaixo de maldição. Não foi só as 11 tribos e os levitas passavam ileso. Não, aqui, se nós olharmos, nós vamos ver que todos, olha só. Eu vou voltar ao verso 10. Trazei, portanto, todos os dízimos aos depósitos do templo, tanto as 12 tribos quanto aos levitas o dízimo dos dízimos, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedireis que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Porque quando as pragas vinham e devoravam a colheita, quando as videiras nos campos perdiam o fruto, não era só as 11 tribos que sofriam essas consequências, os levitas também. Eles estavam juntos, porque eram por conta deles que o povo deixava de dar o dízimo. Era por conta deles que os demais povos de Israel não davam. Então, todos estavam embaixo de maldição. Eu creio que vocês estão me entendendo. Então, esses pastores, líderes religiosos que vão para cima do púlpito e ameaçam vocês, dizendo que vocês vão estar embaixo de maldição, que a colheita de vocês não vai dar e tal, mas ele também sofrerá consequências. Se ele não estiver fazendo a coisa certa, é isso que acontecerá. Então ele vai sofrer junto, a nação inteira, a igreja inteira está embaixo de maldição. Não é só os membros de banco, mas principalmente aqueles que estão em cima e estão fazendo as coisas erradas. Aqueles que têm autoridade para exercer o papel de líderes religiosos, como na época eram sacerdotes e os levitas, de cuidarem do ritual dos cultos, o andamento do culto, sofrerão também. Ok? Então façam as coisas certas, porque quando esses cabeças, quando os sacerdotes e os levitas faziam as coisas certas, o povo via, se alegrava, recebia, porque via que eles realmente estavam falando, mas fazendo a coisa certa. Então surgia no coração deles aquele amor de contribuir voluntariamente, e aí não era mais preciso cutucar, ameaçar, não, eles davam por livre, espontânea vontade, e assim era Deus abrindo as comportas do céu e mandando mantimento, tanto que não sabiam nem onde guardar. Quando o povo, quando os cabeças, os maiorais, ali os sacerdotes e os levitas faziam as coisas certas, o povo via, o povo recebia, o povo compreendia e também contribuía com amor. Vocês estão entendendo? Ok? Então não interpretem mal as coisas. Por isso que eu coloquei aí em cima, sobre o que não te contaram a respeito do dízimo, a 10ª parte, tá? Então, a advertência ali de Deus não era só para o povo de Israel, mas era principalmente para os sacerdotes, os levitas, que estavam fazendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor havia ordenado, E voltando mais um pouquinho aqui para Mateus, capítulo 23, que Jesus, estava dando uns peteleco também aqui nos fariseus, doutores da lei, se chamando eles de hipócritas, porque eles estavam praticamente nesse estado. Eles deixavam de cuidado, realmente deveria ser cuidado, e aqui Jesus fala, olha só, porque esses aqui estavam assim, deixa eu ver onde é que eu parei, vou ler no verso 16 de Mateus, capítulo 23, verso 16 em diante, diz assim: ai de vós, guias cegos, porque em sinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que mais é importante, ou o ouro ou o santuário que santifica o ouro, Vou ter que parar mais uma vez aqui, porque isso aqui, enquanto eu falo, quando Deus me traz a lembrança, algumas coisas eu tenho que falar.
E isso para mim também se encaixa, né? Quando os pastores, os líderes religiosos, só porque alguém dá o dízimo, eles já dão cargos na igreja, né? Tem uns que até inclusive eles dizem assim, mas é para incentivar, eu sei que, né, eles estão fazendo coisa errada, mas, né, eles vão mudar, dando esse incentivo para eles, dando cargo para eles vão mudar. Só que infelizmente tem pessoas que nunca mudam, ao contrário, né, uma laranja podre muitas vezes apodrece todas as demais laranjas do cesto. E a palavra também não nos mente porque diz, né, que as más conversões corrompem os bons costumes. Então os líderes religiosos, os pastores principalmente, que eu falo hoje, eles deveriam ser um pouquinho mais rígidos nessas questões. Não porque eles não amam as pessoas, ao contrário, é por amor a elas que eles não deveriam fazer isso, né? Ou às vezes, muitas vezes eu conheço pessoas que estão assim, né, batalhando, sendo fiel realmente a Deus em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas às vezes só porque não devolvem o dízimo, não. Elas não têm lugar na igreja, elas não têm oportunidade, elas não têm vez, porque elas são consideradas infiéis. E era exatamente assim que esses fariseus, mestres da lei, saduceus, estavam agindo com as pessoas. E Jesus chamou a atenção deles e falou esses versos, que às vezes para nós parece uma incógnita, né? Parece que a gente não está compreendendo com exatidão o que Jesus está dizendo. Mas é exatamente esse ponto que ele está chegando nesses fariseus e mestres da lei. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Porque muitas das vezes colocavam em cima dos altares pessoas que não tinham capacidade, que não estavam bem convertidas, só por causa do que eles davam, que eles financiavam na igreja. Então, cuidado, o que é mais importante para nós, né? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cuidado com essas questões, meus irmãos. E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido de juramento, né? Aí entra também as orações que fazem só para os ofertantes, para os dizimistas, como se, né, aquilo ali fosse a base de tudo para a santificação de uma pessoa. Às vezes essas pessoas que estão ali ofertando, né, fazendo esse tipo de coisa, né, salve-se as exceções, mas às vezes são pessoas que estão devendo aí, né? Estão devendo para o vizinho, estão devendo para a tia, para o tio, que pediram emprestado e não devolveram, né? Mas estão lá jurando fidelidade. E as pessoas que estão recebendo estão crentes que aquilo ali não, mas está ofertando, a pessoa é fiel, a pessoa, né, está contribuindo, né? Só que Deus vê o que o homem não vê, porque Deus vê, né? O homem vê a aparência das coisas, mas Deus vê o que está lá no íntimo do coração. Então, cuidado com essas coisas, meu irmão e minha irmã. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta, né? Porque não adianta eu ir lá ofertar, dar minha oferta e alguém, vão orar pela irmã Marta, e eu tá lá toda profanando aqui, né? Esse templo aqui, porque tô fazendo coisas obscuras, coisas erradas, caloteando, mentindo, vai adiantar? Não vai, né? Então, o que é mais importante, a oferta que eu dou ou o altar que santifica essa oferta que eu estou dando? Cuidado, gente. Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário em nome daquele que habita nele. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei? Eu vou parar porque eu vou repetir mais uma vez. Mateus capítulo 23, o que eu estou lendo agora é o verso 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Quando vocês
fazem essas coisas que o nosso Senhor falou aí acima, e eu citei aqui para vocês, né, em outras palavras, para que vocês compreendam bem que era o que esses homens estavam fazendo, como aqueles sacerdotes e levitas de tempos atrás, ou colocando a ordem inversa, o contrário das coisas que Deus havia dado para eles. Eles estavam esquecendo da justiça. Será que é justiça você simplesmente chamar alguém que ainda não está bem convertido e colocar em cima do altar só por conta do dízimo que ele dá? Isso é justiça para vocês? Para mim não. Então cuidado, porque esses fariseus hipócritas eram isso que eles faziam, né? E Jesus aqui alertou, né, que eles estavam pagavam dízimo de tudo. Pagavam dízimo de tudo, do coentro, da hortelã, do cominho, só que se descuidavam, negligenciavam dos preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, por isso que eu digo que eu não sou contra dar o dízimo, porque Jesus falou, deveis sim, praticai esses preceitos, sem omitir aqueles. Jesus disse, em outras traduções está escrito assim, né? Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas tendes negligenciado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, fidelidade. Deveis sim praticar, né, estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção. A justiça, a misericórdia e a fé, sem negligenciar as outras. Quer dizer, vocês podem dar o dízimo de tudo que vocês quiserem dar? Podem dar. Mas não se esqueçam dos preceitos fundamentais. É os preceitos fundamentais que as pessoas estão negligenciando, principalmente esses que estão em cima dos altares, como os sacerdotes e os levitas, e como esses fariseus, mestres das leis, que Jesus chamou de hipócritas. Estão negligenciando os fundamentos principais, que é a justiça, a misericórdia e a fé, a fidelidade. Tá? Não é por conta muitas vezes das pessoas dando aí os seus dízimos que vocês vão dizer que elas são fiéis só porque estão dando o dízimo, mas fora isso estão praticando injustiças, né, sendo sem misericórdia e compaixão nenhuma pelos seus irmãos, e também, né, não demonstram fé, confiança nenhuma de obedecer a palavra na íntegra, não só as partes que lhe condiz, mas na íntegra, ok? Não vai adiantar. O dinheiro, agora eu falo especialmente para essas pessoas que fazem isso, porque eu já vi, eu não preciso que ninguém me conte, ok? Deus mostra pra gente, e eu falo aqui que não é, eu sei que não é só para mim, Deus tem mostrado para muitas outras pessoas, graças a esse bom Deus. Tem pessoas que dão o dízimo, devolvem, né, o dízimo, mas estão com a vida inteira errada. Mas estão lá, às vezes, são a maioria das pessoas, né, que estão lá tendo os cargos na igreja, porque elas dão os dízimos. Então, cuidado com isso, porque vocês estão sendo maus exemplos para os demais, porque vocês não pensam que há alguma coisa encoberta, escondida, que não venha a ser revelado. As pessoas sabem, e as pessoas mesmo olham para vocês e dizem, eu não vou naquela igreja. Vocês muitas vezes são os culpados das pessoas não irem nas igrejas, e não adianta dizer, mas isso é desculpa deles, mas que você não seja essa desculpa que essas pessoas irão usar, porque as pessoas dizem, aquele lá eu não vou naquela igreja porque aquele lá não paga conta, e tá lá pregando, tá lá cantando. Eu não vou naquela outra porque aquele lá faz isso, adultera, peca, mas tá lá pregando em cima dos altares, já trocou de 3, 4, 5 vezes mulher, mas tá lá ganhando cargos, ganhando compromisso. Eu não vou. Então cuidado com isso, gente, cuidado com isso. Se vocês não estão pautados na palavra e tem algo em vocês que envergonha, saiam, larguem, entreguem esses ministérios. É pro bem de vocês que eu digo essas coisas, porque todos que fazem essas coisas roubam do Senhor, e não é só no dinheiro não, ok? Não é só questão do dinheiro, aqui vai além daquilo que vocês imaginam. Nós temos que ser fiéis no pouco. Isso, quando diz pouco, não se trata só de dinheiro, se trata de toda a nossa vida,
que nós temos que colocar no altar, sim. Caso contrário, nós vamos ter a hipocrisia em nós, como Jesus chamou esses fariseus, mestres da lei, doutores da lei, ele chamou de hipócrita. Não vai adiantar, gente. Então eu falo isso, apesar de eu falar muitas vezes parecendo que eu estou brava, brigando, mas é por amor a vocês. É por amor a vocês, ok? Por amor ao Evangelho de Cristo, porque a primeira coisa que as pessoas dizem: eu não vou porque aquele lar tá assim, assim, eu não vou porque lá tem assim, assim. Cuidado, e não adianta vocês dizerem: ah, isso é desculpa, porque um dia Deus falou comigo, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria. Eu ouvi Deus falando comigo quando alguém disse: isso é desculpa deles para eles não irem na igreja. E Deus falou assim: ó, não, mas que você não seja desculpa para eles usarem, que você não seja desculpa que eles usem para não ir na igreja. Então eu comecei a colocar toda a minha vida no altar, para eu não ser a desculpa que alguém vá colocar e dizer: eu não vou na igreja por causa da Marta. Eles não terão o que dizer isso de mim, eles não terão que dizer isso de você. Então coloque toda a tua vida no altar, ok? Para que ninguém te use como desculpas para não ir na igreja. Coloque a tua vida no altar. E para vocês, pastores, líderes religiosos, tá? Que estão em cima dos altares, cuidam quem vocês colocam, porque nem sempre aqueles que dão os dízimos, né, são totalmente fiéis a Deus, porque tem coisas que estão aparentemente encobertas aos olhos humanos, mas Deus, mais hoje ou mais amanhã, traz à luz. Principalmente se eles forem para a igreja e serem colocados como luz, como uma candeia que é colocado num alto lugar. As pessoas vão ver se elas estão brilhando ou não, se elas estão com algum bicho ao redor daquela luz ou não. Todos vão enxergar, e não vai ser só os membros da igreja, vai ser os de fora também. E por conta disso, eles vão dizer se a pessoa está correta ou não, o que aquela pessoa tem ou não, vai vir a clara. É as pessoas que muitas vezes Deus usa para vir e revelar o que estava oculto nos olhos dos demais. Então cuidado, gente, cuidado quem vocês colocam em cima dos altares. Não é tempo de brincar com essas coisas, não é tempo de fazer como Eli e os seus filhos, não é tempo de reverter a ordem das coisas. A ordem, o decreto é claro, é preciso, e nós temos que ser fiéis a Deus no pouco. Não vai adiantar daí vocês subirem para os altares e chamar só as pessoas que não dão o dízimo de ladrões, porque vocês também estarão embaixo de maldição quando não cumprem a palavra na totalidade. Então cuidado com isso, gente, ok? Cuidem quem vocês coloquem para cima dos altares. É a palavra do Senhor que eles vão ministrar. É a palavra do Senhor que muitas vezes as pessoas não ouvirão por conta dos erros que estão vendo naquelas pessoas. Então cuidado, porque você também que vê, se colocar sem saber, eu até concordo, né? Mas eu duvido. A pessoa que tem discernimento espiritual, Deus vai mostrar na hora, vai revelar na hora se aquela pessoa pode ou não pode assumir um cargo, se aquela pessoa está apta ou não está, se aquela pessoa realmente pode estar ali ou não pode. Cuidado, gente. Os filhos de Arão foi prova de que não se pode chegar de qualquer jeito no altar do Senhor. Não pode fazer coisas a qual não estavam capacitados. Cuidado quando chegam no altar do Senhor oferecendo o que para ele é fogo estranho. Cuidado. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse direcionamento da parte do Senhor. Coloquem a vida de vocês no altar, seja líderes religiosos, seja pastores, bispo, o que for que a tua denominação religiosa te chamar, coloque a tua vida no altar. Porque da tua vida muitos tirarão como exemplo. Você tem que ser aquela pessoa que as pessoas olham e realmente vê a luz de Cristo. Faça as coisas corretas, pregue a verdade para eles, porque no momento que tu fizer as coisas certas, tu pregar a verdade, eles se encherão de alegria, eles receberão essa palavra, conhecerão verdadeiramente a Jesus Cristo, aceitarão o seu evangelho, serão transformadas e elas voluntariamente sentirão o desejo de dar 10% de tudo que elas tiverem, ou até mais.
Porque eu também digo que eu sou contra quando diz assim, mas se está na Bíblia é só 10%, é só 10%. Não, eu não sou desse ponto também não. Eu acho que o que a pessoa tiver pronta a dar no seu coração, ela deve dar, seja 5, 10, 15, 20, 30, 50, e se ela quiser dar 90, ela pode sim, porque ela vai fazer voluntariamente, ela vai fazer decoração para a obra do Senhor, porque ela está vendo que as coisas estão realmente seguindo a ordem correta, e ninguém está roubando do Senhor. Aí a pessoa dá de todo o coração, voluntariamente. Então cuidem dessas coisas, líderes religiosos, pastores, que quando vocês pregam a verdade sobre essas escrituras, sem omitir nada do que está aqui, as pessoas entenderão, as pessoas ganharão vitória, receberão bênção, porque praticarão a palavra na totalidade, e elas irão, abençoar a igreja, ajudar voluntariamente nas ofertas, nos dízimos, ou até mais de 10ª parte, se elas quiserem dar, elas farão isso. Mas contanto que elas ouçam a verdade, contanto que elas vejam que está sendo cumprida a verdade, porque eu concluo aqui essa live dizendo que o povo de Israel estava sob maldição, porque eles viam, o que os sacerdotes e os levitas estavam fazendo e deixavam de contribuir. Então, era um roubo atrás de roubo por causa da nação. Vamos repetir aqui, estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. E vocês viram às vezes como uma boa lida, uma vírgula no lugar certo, a gente já passa a compreender as coisas, Olha só, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Isso, Deus usando Malaquias para falar com sacerdotes e levitas. Vou repetir, estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Então façam as coisas certas, que as pessoas também farão. Quando os sacerdotes e os levitas faziam as coisas certas, o povo de Israel também fazia, e o povo era abençoado. Mas quando um roubava, os outros também viam e não queriam fazer as coisas certas, aí vinha a maldição sobre todos eles, todos sem exceções, ok? Então, essa balela aí que dizem só para os membros de banco, as lideranças têm que tomar um cuidado mais especial agora, Eu tenho certeza que todos vocês que ouviram ou que ainda ouvirão, essa live, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dar uma maior clareza ainda quando vocês forem procurar vocês mesmos por esses capítulos que eu citei aqui. Depois eu vou colocar aqui em cima também os capítulos que eu li para vocês, aconselhando novamente que leiam na tradução King James e na tradução da Bíblia judaica, ok? Ela vai dar um maior direcionamento para vocês. Então vamos fazer todos nós, porque, assim como Deus chegou para Adão e perguntou o que ele tinha feito, foi primeiro nele perguntar. Vai ser assim com as autoridades, a quem Deus constituiu por autoridade sobre o povo. É com eles que Deus primeiro vai tratar. Então, cuidadinho, cuidado. Por isso que, eu fico imaginando por que essas pessoas brigam tanto por cargos na igreja, Se soubessem a responsabilidade, o compromisso que é, eles fugiriam e não querer, arriscar o pelo aí. Porque Deus vai cobrar desses que estão ali na linha de frente, porque por conta deles, muitas vezes as pessoas que estão no banco observam e tendem a imitar. Por isso que Jesus falou, cuidado com esses que se assentam na cadeira de Moisés, Cuidado com eles, façam tudo que eles, dizem, porque às vezes eles pregam muito lindo, têm eloquência maravilhosa, mas quando você vai olhar no dia a dia, são sepulcros caiados, por dentro só imundície. Então, cuidado, ok? Porque se vocês fizerem como eles fazem, só lamento. Quando vier o Senhor Jesus, fica eles e fica vocês, ok? Qualquer coisa, gente, que vocês não conseguiram compreender, e eu sei que já ficou deveras grande a minha live,
Mas deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um louvor que eu acho muito lindo. E eu quero que vocês escutam, né? Que é do Wagner Roberto, Fidelidade. E nesse louvor, né, ele retrata o que realmente eu e você devemos ser, né? Não é só fiel no dinheiro, não. O que Deus está interessado em nós é a fidelidade em todas as áreas das nossas vidas. O dinheiro, isso aí é só uma prova que Deus faz, mas o que Ele quer é o restante das coisas de nós. E olha só esse louvor, o que Ele diz, né? Eu não sei vocês, mas eu quero ser fiel em todas as áreas, não só numa só. E achar que o dinheiro vai me levar para o céu, que não vai. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. eu quero ser fiel, Senhor, Fazer a sua vontade. fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. E repetindo, ser fiel não é só no dinheiro não, ok? Fiel no meu pensar, Senhor, Fiel no meu agir, fiel no meu falar, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar e quando eu contribuir, fiel no meu andar e fiel no meu sentir. aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, Em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. fiel a ti, Que não sejamos hipócritas como os fariseus e mestres da lei, que davam dízimo de tudo, mas esqueciam, negligenciavam os preceitos fundamentais da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, a fidelidade. E Jesus disse para eles, né, que eram essas coisas que eles deveriam observar mais e não negligenciar. Dar os dízimos, poderiam dar? Sim, poderiam, mas não esquecer dos preceitos fundamentais, porque se eles invertessem a ordem das coisas, não ia dar certo. fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, Que sejamos fiéis em tudo, irmãos, tá? Repito aí, não sou contra, tá? Até mesmo a pessoa, se quiser dar mais, dê, que é tudo aquilo que o seu coração, né, se dispôs, não com pesar, mas com alegria, ok? fiel no meu andar, Mas não vai adiantar se você só contribuir, der dízimo e der oferta, mas negligenciar na justiça, na misericórdia e na fé. Porque não vai ser o teu dízimo e a tua oferta que vão te levar para o céu. serei fiel a ti. Mas são as tuas atitudes, a prática da palavra no dia a dia. Então é esse cuidado, irmãos, ok? Que nós devemos ter em relação à palavra do Senhor, tá bem?
E qualquer coisa, se vocês não compreenderam em relação a isso, é só me chamar, né, no privado, me fazer questionamentos, porque eu não sei nada, irmãos. Quem me dá direcionamento é o Espírito Santo. Hoje mesmo, né, apesar de que eu já tinha muito conhecimento em relação ao dízimos e ofertas, mas hoje, quando nós conversamos e nós lemos no grupo em relação a isso, né, que Abrão deu a 10ª parte ao sacerdote do Senhor, Melquisedeque, né, isso me chamou a atenção e Deus começou a falar profundamente comigo a respeito disso. Então eu senti, né, a necessidade não só de falar no grupo com os irmãos, né, de Compreendes Tu que lê, o grupo do estudo da palavra, mas também para todos vocês a respeito disso, tá? Daqueles que são contra, comecem a analisar mais essas coisas, e aqueles que são a favor também, comecem a analisar, né, todas as coisas, não só partes de versos, até mesmo para depois sair, né, porreteando aí quem não dá. Cuidado, ok? Cuidado com essas coisas. Nós precisamos entender, absorver aí da palavra que primeiro vem a justiça, a misericórdia e a fé. E fidelidade vai além daquilo que vocês imaginam. Não é só dar a oferta e o dízimo não, ok? Como muitos dizem, tá? Que a maldição também não vem só por conta dessas coisas, tá? Não é só do dinheiro não. Mas a maldição vem sobre a vida das pessoas por mudarem muitas vezes as ordens do Senhor, por fazerem contrária às vontades do Senhor, realizarem mais os seus desejos do que a vontade do papai. Então, cuidado, ok? Entrego essas palavras aí para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E essa humilde oração que faço agora é assim: Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, entrego a Ti mais essa mensagem, Te agradeço por mais esse direcionamento, por mais essa compreensão da palavra que muitas vezes nos foi colocada de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Mas obrigado, Pai, porque através do Teu Espírito Santo o Senhor tem nos guiado dentro dessa verdade, para que a gente não erre, não peque mais contra o Senhor, que não traga sobre nós maldições por conta de não entendermos as Escrituras e ficarmos só naquilo que muitas vezes as pessoas nos dizem, de meios versos tirados do contexto. Pai, eu te coloco essa humilde oração lhe pedindo para que todos aqueles que venham ouvir ou que já ouviram esta live tenham uma compreensão e também um direcionamento da Tua palavra. Fale profundamente no coração dos que são contra e falam também profundamente no coração daqueles que são a favor, mas que as duas partes tenham uma real compreensão daquilo que a Tua palavra quer nos dizer. Uma melhor compreensão para que assim venham praticar a Tua palavra na totalidade e não negligenciar com os preceitos fundamentais, mas prestar atenção, fazer essas coisas, mas não omitir o que é mais sagrado diante da Tua presença. Nesse momento coloco essa oração te agradecendo por mais esse dia, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Entrego essas palavras a todos vocês em nome de Jesus.